Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Deu um probleminha no outro vídeo, mas agora vai dar certo, em nome de Jesus. Tudo bem? Paz do Senhor, missionária? Pai Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Hoje nós vamos fazer uma live para casais e eu creio que essa live vai ser uma benção. Se você puder compartilhar essa live com o maior número de pessoas, eu agradeço, né? Eu vou, eu vou compartilhar aqui. As pessoas estão chegando aí. Não tenho certeza. Olha o Google falando. Vocês estão vendo? Poder do monitoramento. Eu nem falei com o Google está falando comigo. Meus irmãos, nós vamos fazer uma live breve, né? Que é o nosso propósito, toda quinta-feira, estar aqui com vocês. E nós vamos estar falando sobre o perdão, né? O perdão é necessário. Eu estou encontrando aí muitos casais. Eu vou dizer aí que são muitos mesmo, com dificuldade de perdoar. Marido com dificuldade de perdoar a esposa, esposa com dificuldade de perdoar o marido. E eu digo para vocês que o perdão, né? A missionária sempre fala isso, não é um sentimento, é uma atitude. Mas sem perdoar não tem como conviver. É verdade? É verdade. Sem perdoar, nós ficamos escravos, né? Dominados ao lado da pessoa que está do nosso lado. Então, muitas das vezes, quando nós não perdoamos, nós carregamos um fardo desnecessário sobre os nossos ombros. A missionária vai estar orando agora e depois ela vai estar liberando uma palavra sobre nós e nós vamos estar aqui falando também sobre esse assunto tão importante. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Graças nós te damos por mais uma oportunidade, Senhor, de falarmos do teu amor, de ministrarmos a tua palavra. E, Senhor, que o Senhor venha falar no coração de cada casal, cada família que está neste momento no seu sofá, na sua casa, na sua sala, assistindo essa live. O Senhor conhece a necessidade de cada casamento, de cada homem, cada mulher, de cada um que precisa ouvir a tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, toma a direção dessa live. Mais uma vez, como o Senhor já tem falado conosco, continua falando conosco nesta noite, nos direciona a palavra segundo o teu coração. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, sobre a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós procuramos sempre nas lives estar abordando alguns assuntos de acordo com algumas necessidades que nos aparecem, né? Essa semana nos apareceu muitos casais nos procurando, alguns que já liberaram perdão para o seu cônjuge, tanto a mulher para o marido para a mulher, de traição que houve no casamento, mas após de liberar o perdão, não estão conseguindo conviver em harmonia, tem encontrado dificuldade, né? E por causa disso, o Senhor nos deu uma direção da palavra hoje sobre o perdão. E o que é o perdão? O nosso problema hoje é acharmos que o perdão ele é um sentimento. Então, quando eu senti que devo perdoar o meu marido, eu vou perdoar. Quando eu sentir que devo perdoar a minha esposa, eu vou perdoar. E eu quero te dizer que se você está esperando sentir para perdoar alguém, nós estamos falando para marido e para mulher, porque hoje a live é para casais. Mas eu digo isso em todas as áreas da sua vida, da nossa vida. Perdão não é um sentimento. O sentimento do perdão, ele chega ao nosso coração depois de uma atitude.
Porque perdão, ele é uma atitude. Se você esperar para perdoar alguém, se você esperar para perdoar uma situação, se você esperar para perdoar um momento, nunca vai perdoar. Até que você tenha uma atitude. Aí o perdão chega. Uma das situações que nós nos deparamos nessa semana acerca do casamento é que a palavra perdão não foi liberada no casamento. Houve o problema, houve a traição e eles foram convivendo e hoje encontram muitas dificuldades, porque não houve uma atitude, né? Só estão esperando que esse sentimento chegue no coração e ele não vai chegar nunca se não liberar a palavra perdão. E eu gostaria que você olhasse para dentro de você, ou para a tua esposa que está do seu lado agora, ou para o teu marido que está do seu lado, e responda para você mesmo: você ama essa mulher que está do seu lado? Você ama? Pastor Carlos está olhando sério. Mas o Senhor colocou isso no meu coração. Você ama o marido que está do teu lado? Porque às vezes diga assim: ah, eu amo, mas amei muito, mas hoje eu não amo mais. Eu ouço muito isso. No começo eu amava muito, mas com o tempo o amor esfriou. No começo era tudo diferente, mas agora os sentimentos não são mais o mesmo. Mas eu quero dizer, só tem um sentimento que muda. Esse sentimento se chama paixão, que é aquela coisa, né, que ferve no seu peito no começo do namoro, aquela coisa flor da pele. Isso aí, com o tempo, ele passa mesmo. Essa euforia da paixão, ela passa, esse calor da paixão. Mas o amor nunca acaba. Talvez você pense que acabou, mas não acabou. Ah, mas a mágoa, né? O ressentimento, acaba o amor. Não acaba o amor. Quando eu olho à luz da Bíblia falando sobre o amor, não acaba o amor. Quando eu olho para a palavra de Deus que vai falar sobre o amor, não acaba o amor, né? Talvez é confrontador te dizer isso, mas olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 13, e no versículo 4, que fala sobre o amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece. Não se porta com indecência, nem busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Todo o capítulo 13 vai falar sobre o amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor. Então, com todos os problemas que possa existir no teu casamento, na história do teu casamento, eu não sei o que aconteceu, não sei o que você está vivendo, não sei o que pode acontecer, mas eu vim para te dizer que o amor, ele não acaba. Ah, mas é porque você não está vivendo o que eu estou vivendo, é porque não aconteceu com você o que aconteceu comigo. Mas eu quero te dizer que, independente de toda situação e qualquer que seja ela, o amor tudo suporta. O amor, ele é sim sofredor. Aí você diz assim: não, mas esse amor é o de Cristo pela igreja. Não quer dizer de mim para o meu marido. Mas quando eu olho Cristo para a igreja, eu quero te fazer uma pergunta: quem é a igreja? A igreja é eu, a igreja é você. A igreja não é uma parede de concreto, a igreja não é um mármore bonito, a igreja não é um vidro bonito, a igreja sou eu e você. Então, quando Cristo está falando para a igreja, ele está falando para mim. O amor tudo suporta. Mas é fácil? Não é fácil. É por isso que muitos optam pelo divórcio, pela separação, outros porque não têm uma direção, mas que é fácil, não é fácil, é dolorido, dói mesmo, mas devemos suportar todas as dificuldades que muitos hoje estão encontrando no seu casamento, no laço matrimonial. E quando eu falo de um amor que tudo suporta, eu falo tudo. Suporta uma traição? Suporta. Suporta uma rejeição? Suporta. Sozinha? Não, sozinha você não vai conseguir.
Em Cristo você vai conseguir. Quando você busca no Senhor, Ele te faz superar. Às vezes, eu comento muito com meu esposo, o meu avô faleceu e eles iam fazer 50 anos de casado. E eu fico olhando para minha avó e falo assim, meu Deus, 50 anos de casado. Quanta coisa não viveram, quanta coisa não passaram, quanta coisa não suportaram. É verdade. Mas eles são evangélicos. O que eu quero dizer com isso? É que venceram o que venceram, suportaram o que suportaram no Senhor. Porque nós de nós mesmos não conseguimos. É Ele quem nos dá força, é Ele que aperfeiçoa em nós esse amor, é Ele que nos enche da tua graça e misericórdia para nós conseguirmos vencer. E é por isso que eu digo que quando nós buscamos no Senhor vencer, o Senhor vai nos moldando, né? Ao padrão de um casamento, aos olhos do Senhor, a uma família, aos olhos do Senhor, nós conseguimos suportar tudo isso. Mas não é fácil. Não é fácil porque as lutas são muito grandes. Mas eu quero ler com vocês também quando fala de o amor tudo suporta, que devemos amar como Cristo amou a igreja. Efésios, quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 5. Gostaria de ler apenas alguns versículos do 22 a seguir. Não sei se tem alguns irmãos nos acompanhando, se você quiser anotar, ou se você quiser abrir sua Bíblia. Eu não preparei esboço, não preparei nada, eu estou lendo aqui com os irmãos exatamente o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, compartilhei com o pastor Carlos, e ele concordou. Efésios capítulo 5, do versículo 22 a seguir, olha o que diz a palavra do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É esse amor. É o amor que tudo suporta. É o amor que enfrenta as dificuldades. É o amor que enfrenta as rejeições. É o amor que enfrenta as traições. É o amor que enfrenta o abandono. É o amor que enfrenta os rejeitos. É o amor que enfrenta tudo e qualquer tipo de situação que você esteja vivendo hoje. O ódio, sim, o amor suporta o ódio. A raiva, o amor suporta sim a raiva. Mas é como eu falei antes, como suportarmos tudo isso? Como rompermos e vencermos no amor? Somente em Cristo. Somente orando, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê direção de como nos portarmos, de como nos pronunciarmos, de como nos enfrentarmos e sairmos dessa situação vitoriosa. Mas é uma coisa que, quando eu estava falando sobre o perdão, que o perdão, ele não é um sentimento, o perdão, ele é uma atitude. E quando eu falo que o perdão, ele é uma atitude, eu falo de você encarar todos os problemas que você está enfrentando nesse momento e abrir a sua boca e liberar perdão para o teu marido e para a tua mulher. Se você, por exemplo, uma situação que nós nos deparamos, o marido perdoou a mulher de uma traição, mas estão tendo dificuldades de conviver. Ele diz que perdoou, eles estão convivendo, mas isso vem trazendo muito sofrimento. Não confia nela pegar no celular, não confia dela em dar um telefonema, não confia nela em sair sozinha, não confia nela em ir na casa da mãe. Sempre acha que ela novamente vai traí-lo. Então, a nossa palavra para esse casal ou para esse homem é que ele não perdoou. Porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma atitude. Então, quando eu chego assim,
eu libero a palavra do perdão. Eu, João, quero perdoar Maria, porque você me traiu. Eu quero liberar perdão para você por causa dessa traição, desse dia, dessa tal hora, me magoou muito, sofreu muito, me machucou muito. Aí, quando você libera a palavra do perdão, o perdão chega no teu coração. Aí sim o sentimento vem. E vocês se perdoam, vocês choram, você suporta aquele. Mas é muito difícil isso acontecer. É muito difícil eu ter essa atitude. Eu não consigo liberar essa palavra, não consigo dizer para ele que perdoo ele, porque ele me traiu naquela noite, naquele momento, com aquela pessoa. Mas você precisa tomar essa atitude. É muito difícil? Vai doer? Vai. Por que vai doer? Porque vai trazer na sua memória todo aquele momento de dor. Então vai te causar dor. É por isso que muitos não perdoam. Dizem que perdoou porque empurrou com a barriga, porque não tem coragem de liberar a palavra. E vai viver sofrendo. Porque toda vez que você lembrar, vai doer. Toda vez que ela tiver uma atitude em que você estiver inseguro, vai te doer, porque você vai lembrar daquele momento da traição. Você vai se sentir inseguro. Mas quando nós liberamos a palavra, o perdão, ele chega no nosso coração. Então, quando a lembrança vier, porque eu não estou dizendo que você liberou a palavra do perdão e que você vai esquecer, porque perdão não é amnésia, não. Você pode até lembrar, mas não vai te doer. Você pode até lembrar, mas não vai mais te causar sofrimento. É por isso que sempre aconselhamos a atitude de liberar a palavra do perdão. Quando eu olho para a vida de José, como ele sofreu, a história de José é conhecedor por todos. Quem não conhece a história de José, né? Que ele foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, sofreu muito até chegar à posição de governador. Mas como a vida de todos nós é uma vida cheia de altos e baixos, a vida de José também foi. E a Bíblia vai dizer que quando chegou o momento da fome, né, ele teve o sonho das vacas gordas, das vacas magras, e aí no momento das vacas gordas ele armazenou alimento, se preparando, né, para esse momento de escassez. Então, quando chegou o momento de escassez, eles estavam preparados para suprir a necessidade de todo o povo. A Bíblia diz que nesse momento chega até os irmãos para comprar alimento. E os irmãos dele não reconhecem eles. Por que não reconhece ele? Porque eu imagino que agora José está bonitão, a aparência está diferente, não está mais naquele momento de sofrimento, de dor, mas ele reconhece os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele reconhece os seus irmãos, ele chama os seus irmãos. Não vou pregar sobre a vida de José, mas eu acho algo que me chamou muita atenção, que me marcou muito em toda a história de José. Talvez essa passagem foi a que mais me marcou e eu quero compartilhar com você. É Gênesis 45, 2. Diz assim: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Nesse momento que ele chama seus irmãos e que ele se declara, que ele se apresenta, há um momento que ele se retira. E ele vai para um cômodo da casa, ele vai levantar a sua voz e ele vai chorar muito. O choro é tão estrondante que a Bíblia vai dizer que de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Por que que Josué chorou? Por que que José chorou tanto? Porque perdoar dói, irmãos. Porque a atitude do perdão dói. A atitude do perdão, ela não é fácil. É por isso que é muito difícil hoje viver esse ato do perdão no cônjuge.
Porque no momento que ele chora, ele está lembrando de como ele foi vendido, ele está lembrando das noites que ele passou longe do seu pai, ele está lembrando das noites que ele passou longe do seu irmão Benjamim, que ele tanto amava. Vem na sua memória todo o sofrimento. É por isso que ele chora. E ele chora tanto que toda a casa de Faraó ouve o seu choro. É terrível, porque é doloroso. Mas depois é satisfatório. O 45, versículo 14, olha o que diz. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também ao seu pescoço. E olha como que é tremendo. Depois que você chora, depois que te dói muito, que te custa muito, a atitude do perdão, olha o que, que ele vai fazer. E beijou a todos os seus irmãos. E chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. No final, nós sabemos que ele vai levar toda a sua família para viver com ele. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele tinha poderio, ele tinha liberdade, ele tinha autoridade e motivos de sobra para se vingar dos seus irmãos. Ele era governador. Naquele exato momento, todo o poder estava nas suas mãos. E por que ele não fez isso? Por causa do amor pelos seus irmãos, pela sua família, ele teve a atitude, a coragem de perdoar. É por isso que o amor tudo suporta. O amor sofreu, José liberou o perdão por amor e ele sofreu a rejeição de seus irmãos, a inveja de seus irmãos, o fato de viver longe do seu pai. Ele sofreu todo o sofrimento, todo o sentimento que ele teve de não conviver com a família, de não conviver com seu irmão Benjamim. Tudo isso ele suportou. Por quê? Porque o amor tudo suporta. E aí ele tem a atitude de perdoar. Ele só consegue beijar os seus irmãos, abraçar os seus irmãos, depois que ele libera o perdão por uma atitude. Você precisa chamar o teu marido e dizer, eu te perdoo. Você precisa chamar a tua esposa e dizer, eu te perdoo. Você precisa chamar o teu pai e dizer, eu te perdoo. Se você tem um problema com a tua mãe, você precisa dizer, eu te perdoo. Você tem um problema com o seu vizinho, você precisa dizer, eu te perdoo. Vai te doer? Vai. Porque vai te fazer lembrar do momento do sofrimento. Vai te trazer à memória a dor que você sentiu. Mas depois do perdão, você vai viver em paz. Nunca mais vai te trazer dor, nunca mais vai te trazer sofrimento. É por isso que é tão difícil. E é por isso que nós temos recebido muitos casais que têm nos procurado porque têm encontrado essa dificuldade, né, pastor Carlos? De liberar o perdão. Vivem com ressentimento, jogando na cara, lembrando. Isso não é perdão. Queridos, existe algumas frases sobre perdão. Vou ler aqui para vocês. Ó. Pedir perdão não é se humilhar e nem se rebaixar. É simplesmente crescer. Olha que frase forte. Pedir perdão não é se humilhar nem se rebaixar, mas é simplesmente crescer. Outra coisa, perdoar é dar paz, não é para o próximo. Perdoar é dar paz a si mesmo. Perdoar é humano. Errar é humano, mas perdoar é divino. Essa frase é forte. Agora, olha só. Outra frase forte que se encaixa no que a missionária está dizendo. Às vezes precisamos perdoar quem nunca foi capaz de pedir perdão. Verdade. Isso aqui é forte. Você pedir perdão para quem nunca teve capacidade de te pedir perdão, para muitos é humilhante, mas diante da primeira frase que eu falei, faz você crescer. Então, existem coisas que estão acontecendo, né? Que a gente está tratando sobre o perdão
pessoas que não conseguem, vive junto, mora junto, aconteceu problemas no relacionamento, aí mascaram a situação. Eu estou com um caso aqui de um casal que está só esperando os filhos crescer para se separar. Olha só que absurdo. Então, quer conviver uma mentira até os filhos crescer, para os filhos não sofrer tanto. Então, estão sofrendo dentro de casa. Eu falei, vocês estão sofrendo mais do que se estivesse separado. Porque estão como dois inimigos fingindo que estão vivendo bem. Eu estou com outro caso de traição, que o homem perdoou a mulher, estão vivendo junto, mas estão sofrendo muito por causa dessa questão, do que houve. Eu estou com um caso também de um jovem, né, que a mulher traiu, que as mulheres estão traindo muito também, e este jovem, ele está com dificuldade, porque não houve nem o ato sexual, houve um beijo nessa questão aí que a mulher confessou, e ele ficou com muita raiva dessa pessoa, que foi uma pessoa que conviveu na casa dele, e agora ele começou a alimentar vingança com essa pessoa, e aí a esposa, ele começou a oprimir ela, dizendo, eu quero saber como é que foi, por que você beijou ele. Então começa a alimentar coisas, então simplesmente não houve perdão genuíno, porque quando perdoa, você não fica alimentando os monstros da consequência do erro da pessoa. Então existem várias questões sobre o perdoar, né? Que nós precisamos entender. Meus irmãos, a falta de perdão, ela é tão destrutiva para quem não perdoa ou não pede perdão, que ela causa sequelas na vida que podem gerar enfermidades. Então veja bem, isso é comprovado cientificamente, que a falta do perdão gera cegueira, gera problema cardíaco, gera diabetes, que existe muito diabetes que é emocional. Olha só. A falta do perdão gera vários tipos de enfermidade. Por quê? Porque Deus é tão perfeito, Deus é tão tremendo, meu irmão, que ele não projeta o homem, não cria o homem para armazenar lixo. Então, quando eu não perdoo, quando eu não me humilho e não peço perdão, eu armazeno lixo dentro de mim, que é o ódio, que cria o rancor, que cria a amargura e cria a raiz de amargura. Existem pessoas que são muito amarguradas. Eu já fiz um estudo sobre isso, é muito forte, meu irmão. Uma pessoa amargurada, você pode colocar uma flor viva do lado da cabeceira da cama dela. Ela pode regar a flor viva. Uma pessoa amargurada, a flor vai secar e vai morrer. Por quê? Porque ela é aquilo que quando cria a raiz de amargura, tudo fica amargo à volta dela. Tudo morre. Aonde era para ter vida. Então, veja bem, a falta de perdão, ela gera no nosso organismo lixo. E como Deus não criou o nosso corpo para armazenar lixo, para ter raiz de amargura, para ter ódio, para ter vingança, sabe o que acontece? O próprio organismo vai expelir esse mal que está alojado dentro dele. E isso é muito forte. Então, isso vai sair. Como é que vai sair o perdão? Através a falta de perdão, através de uma enfermidade no corpo. E você sabe que a maioria das pessoas que têm enfermidades, a maioria das enfermidades, se você for pesquisar, ela vem de uma consequência psicossomática, por falta de perdão. Então, quando eu não peço perdão e eu não perdoo, eu estou armazenando lixo e eu tenho que ter consciência da consequência da falta do perdão que pode gerar uma enfermidade no meu organismo. Isso é tão forte, meu irmão. Você sabe que quando você digere um alimento, só para você ter ideia, o que acontece quando você tem ódio de alguém, quer se vingar de alguém. Então imagine que eu tenho um problema com a missionária Raquel, eu não vejo ela. Então quando você come, o teu organismo ele solta suco gástrico.
em cima do alimento para consumir o alimento. Isso é a tua natureza. Toda vez que você se alimenta, teu organismo solta suco gástrico no teu estômago para digerir esse alimento. Então imagine que eu tenho um problema com a missionária Raquel. De muito tempo e eu quero vingança, eu tenho ódio dela. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando eu encontro a Raquel, o meu organismo, ele vai soltar o suco gástrico no meu estômago. E se o meu estômago estiver vazio, ele vai corroer todo o meu estômago. É por isso que tem muita gente com úlceras, com problemas no estômago, gastrite. Por quê? Porque você odeia alguém, não libera perdão sobre a pessoa. Toda vez que você ouve o nome da pessoa, toda vez que você vê a pessoa no Facebook, o teu organismo solta o suco gástrico no estômago e destrói o teu organismo. Pela falta do perdão. Agora, isso eu estou dizendo aqui coisas naturais. Agora entenda, meu irmão. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Quando eu não perdoo ou não peço perdão, eu não sou digno de ser perdoado por Deus. Existem 2 textos na Bíblia que é muito forte sobre isso. Um é Hebreus 12, 14. Olha o que a Bíblia diz. Segui a paz com todos. Com todos é marido, esposa, filho, amigos, irmãos. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então eu posso lhe afirmar, meu irmão, quem não perdoa não verá Deus. E a gente fala tanto de céu, de arrebatamento, de vida com Deus. Se você está armazenando lixo, ódio, não consegue perdoar, a Bíblia diz que você não vai ver a Deus. E existe outro texto que as pessoas só lêem a parte B do texto, mas você precisa ler a Bíblia no contexto. E o contexto de 1 João 1,7, o povo só lê, o povo diz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não é assim. Lê o versículo inteiro. E o que está no versículo inteiro? Mas, olha o que está dizendo aqui, vírgula, se andarmos na luz, vírgula, tem que andar na luz, como ele na luz está. Agora veja bem o que está dizendo aqui, ó. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque se eu ando na luz, eu vou ter comunhão com todos. Então, se eu não andar na luz e não ter comunhão, o sangue de Jesus não age na minha vida. Então, por você não pedir perdão e não perdoar, você está armazenando lixo. Você não vai ver a Deus e você anula o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Então, querido, Jesus, como nosso exemplo, aqueles que o crucificaram, o que ele fez na cruz? Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você hoje, eu preguei domingo sobre isso e volto a falar, teu inimigo não é teu filho, teu inimigo não é teu pai, não é tua mãe, não é teu marido, não é tua esposa, não é teus parentes, não é teu vizinho, teu inimigo é Satanás. E o que ele quer, meu irmão? Ele quer te ver distante do céu e das coisas de Deus. Então, qual é o melhor caminho, missionário? Perdoar. Perdoar. Então, meu irmão, existem coisas no relacionamento que vêm para destruir. Porque existem pregadores, tô com a garganta irritada. Existem pregadores e pastores que dizem, mas nem tudo é o diabo. Que o diabo fica dizendo que nem tudo é ele. Agora entenda uma coisa. A origem do mal, da queda, ela vem diante de algo maligno.
O diabo ele é estrategista, e a maior estratégia do diabo é destruir casamento, é destruir família, é destruir filhos. Por quê? Destruindo famílias, ele destrói um ambiente inteiro. Querido, em nome de Jesus, Deus não te deu família para viver em guerra. Deus te deu família para você viver em paz. E se para você adquirir essa paz é necessário pedir perdão para todo mundo, peça. Mesmo para aquele que não tem capacidade de te pedir perdão pelo que ele tem feito. Então... Estou perguntando, pastor, podemos pedir perdão de qualquer jeito? Como assim, o qualquer jeito, né? A gente tem que pedir perdão, porque é aquilo que a missionária falou no começo. A gente não... mas eu não consigo, eu não vejo essa pessoa, não tem telefone. Libera no teu coração, diz, Senhor, eu libero perdão. Quando você vê essa pessoa, não vai doer mais, você vai chegar a ela, vai abraçar ela. Por quê? Porque a falta do perdão, ela gera uma consequência para você. Então, libera isso. Libera esse peso que te aprisiona essa pessoa. Mas me traiu, me feriu, me machucou. Eu tenho um testemunho, né, de um casal que eu tratei sobre perdão. Um casal que tinha filhos, já tinha relacionamentos, mas nunca tiveram relacionamento sexual. Isso aqui é muito forte que eu vou falar para vocês, que eu lembrei aqui agora. E como eu ministrei sobre perdão para eles, e eles nunca tiveram uma relação sexual satisfatória, eles já tinham filhos, meu irmão. E quando foi ministrado o perdão, o que aconteceu? A mulher chegou em casa e chamou o marido para orar. E aí eles foram orar, olha a sabedoria dela. E ela chegou, olha, eu não gosto de fazer sexo. Não, o problema não é você, o problema é comigo. Daí ela falou, o meu tio me abusou sexualmente quando eu tinha 8 anos de idade. Olha que coisa forte. Mas o problema, meu irmão, é que o tio morava umas 3 quadras da casa onde eles moravam. Só que como o ambiente já estava espiritual, eles continuaram orando e liberaram perdão para o tio dela. Quando eles liberaram perdão para o tio dela, eles tiveram então a lua de mel. E eles começaram a ter uma vida sexual satisfatória. Por quê? Porque aquele mal que o tio dela fez quebrou todo o desejo sexual dela por qualquer homem. E quando ela libera o perdão junto com o marido, Deus restaura a vida dela. Então, existem muitas coisas nesse âmbito, até sexual, né? Que isso afeta muito mulher, porque a mulher é muito sentimental e ela guarda muitas coisas, de abusos, de estrupos, de incestos. Tem tanta coisa que acontece, meu irmão, que eu já vivenciei, já presenciei, que se eu falar para vocês, eu falo, não pode um ser humano ter feito isso, mas já aconteceu. Então, eu fui obreiro de uma casa de recuperação também, e eu me lembro até o nome do jovem que chegou lá, Alessandro, tinha 12 anos. Quando a gente fala de perdão, eu sempre lembro do Alessandro, que o Alessandro não podia nem falar alto, que ele já se assustava, porque o pai dele abusava dele sexualmente. Isso eu vivi, eu convivi com isso. E aí, meu irmão, o Alessandro era uma criança cheia de carência, de necessidade de carinho, de afeto, de amor. Aí o pai dele foi preso, o conselho tutelar pegou ele e levou ele para onde? Para um lugar que ele não devia ir, para uma casa de recuperação. E sabe o que acontece, meu irmão? Aquilo dali foi uma ministração, não ao meu coração, mas de todos que estavam ali. Por quê? Porque perdoar, abraçar, amar o Alessandro, que chegou, olha só, o abuso sexual dele era tão grande que ele não segurava fezes, ele defecava onde ele tivesse. Por quê? De tanto abuso que o pai tinha com ele. Então eu convivi com isso. Então qual é o sentimento que gera no coração
de qualquer ser humano quando descobre que o pai de uma criança abusava sexualmente dela. O desejo seu, talvez, só de ouvir isso, é de pegar o pai e espancar. De um homem desse merece ser preso, um homem desse merece morrer. Aí vem a ministração do perdão. Por quê? Porque nós fomos ministrados. Porque amar o Alessandro era fácil. Agora, meu irmão, eu pergunto para você, e amar o pai dele que fez isso com ele? Perdoar o pai dele que fez isso com ele? É fácil? Eu pergunto para vocês, é fácil? Agora vamos para a ótica divina. Você acha que Deus perdoaria um pecado desse? Se Deus perdoaria, quem é o homem para não perdoar, meu irmão? Ele não pode, pastor, mas é muito forte o que o senhor falou, mas é para ser forte mesmo. É para você refletir que muitas das vezes tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você está passando com o teu marido, com a tua esposa, e convive e perdoam. E você está se tornando uma pessoa amarga, doente, porque não consegue perdoar. Porque não consegue amar, não consegue liberar todo esse lixo que está dentro de você, que está gerando em você ansiedade, depressão, angústia, solidão, insônia, desejo de morte. Por quê? Porque você está guardando lixo dentro do teu coração. Limpa teu coração nessa noite. Pastor, não é fácil. Meu irmão, não é fácil. Falar sobre perdão é maravilhoso falar. Agora, o problema é perdoar. É viver, né? É viver, é praticar isso. E eu quero te dizer, se você e eu não perdoarmos, né, a gente vai viver distante do propósito de Deus. Se eu e você não liberarmos todo esse lixo que está dentro de nós, nós vamos viver muito longe do propósito de Deus, né? Eu vejo como um casamento, né? Eu e a missionária. A Bíblia diz um texto, né, que eu tento praticar na minha casa. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A pior coisa é você dormir com o seu cônjuge brigado, né? Então, como todos os casais, eu e a missionária também tem dias assim que o negócio é pesado. Ela dá risada. Mas eu tento de toda forma conversar com ela e pedir perdão, né? Que sempre muitas das vezes pelo meu afã de querer ajudar alguém, conversar com alguém, ela sempre fala, você não vê maldade em nada, né? Então ela me monitora, mas isso é um princípio da mulher. A mulher foi colocada do lado do homem para proteger ele. É por isso que o teu marido vai procurar as coisas, por exemplo, na geladeira. E, por exemplo, ele vai lá pegar um pote de margarina e ele começa a gritar, você aí, eu não sei onde está o pote da margarina. E a mulher está aí na tua frente, daí aí o marido diz, não tá. Aí ela vai lá e pega o pote na frente do marido e dá na mão dele. Por que a mulher tem essa percepção de ver tudo perto? Porque ela tem o dom de proteger a casa. Então ela já nasce com isso. Então teu marido não é anormal por não achar nada dentro de casa. É porque você foi colocado ao lado dele para servir ele, por mais que gere dá um nervo. Só um pouquinho. Dá um nervosinho, né? Mas é o quê? Proteger o ambiente. Então a mulher, ela foi colocada lá do homem para proteger a casa, para proteger o marido. Então muitas das vezes eu não enxergo determinadas coisas que a missionária enxerga. E por não ouvir ela, muitas das vezes eu acabo padecendo. Eu tenho que ir lá e pedir perdão. Só que eu tenho no meu coração o desejo de pedir perdão, né? Eu reconhecer meu erro, né? E como a Bíblia diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7, ela já me perdoou muito mais. Perdi as contas. Mas é a melhor coisa para nós convivermos bem, meu irmão, é você pedir perdão. Viver em paz. Viver em paz, em harmonia, em alegria. Até com os meus filhos eu tenho a prática de, muitas das vezes, né? Muitas vezes eles se alteram porque são crianças. E se eu chamar a atenção deles muito forte, eu vou até eles e vou conversar.
e depois de uma longa conversa, eu peço perdão. E eles me pedem perdão também, porque eles reconhecem que erraram. Então, isso é uma prática que você deve praticar não só com o seu cônjuge, com aquele que te feriu, com teus familiares, mas com teus filhos. Ensinar a prática do perdão, porque tem criança, meu irmão, que ela faz o erro, ela maltrata alguém e ela não tem coragem de pedir perdão, porque o caráter dela já está denegrido. Eu já vi isso. Eu já vi crianças fazer maldade e o pai pede perdão e a criança não pedir perdão de jeito nenhum. Parece que a maldade já está no coração da criança de não conseguir perdoar. Então essa live, eu creio que Deus falou muito com você. Tem alguma pergunta aí, missionário? Não, a irmã Rita falou que essa palavra o Senhor deu a ela nessa manhã, ela colocou até no grupo de intercessão. Raquel Santos, meu esposo não acha nada, é normal, tá? Mas não tem pergunta, não. Não tem pergunta, então tá bom. Então, meus irmãos, não carregue lixo dentro de você. Por mais que seja difícil, libere isso hoje de dentro de você. Então, pastor, é muito difícil eu ir até essa pessoa e pedir perdão. Mas libere no teu coração, diz, Senhor, eu vou pedir perdão se eu ver ela. Deus vai colocar essa pessoa na sua frente. Prepara uma circunstância, Senhor, mas eu já perdoei e eu quero perdoar. Então, em nome de Jesus, né? Não armazene lixo dentro de você. Amém? Amanhã, às 19h30, eu já vou entrar, mas às 20 horas nós temos uma live amanhã, até às 21h30. É muita coisa acontecendo, né, meus irmãos? Eu confesso para vocês que o cerco tá apertado, mas de repente eu acredito que eles vão apertar de uma vez e vai causar muito sofrimento. E nós precisamos estar em comunhão com o céu. Amém? Deixa eu orar por você, orar pela sua família. Limpe seu coração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, pela palavra que o Senhor ministrou ao coração da Raquel. Não nos deixe, Senhor, viver fora do teu propósito, com o nosso coração cheio de lixo, de amargura, de dor e de sofrimento. O Senhor nos chamou para viver em paz, em harmonia com o nosso irmão. Que nós possamos, Senhor, crescer liberando perdão. Trabalha no coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Que o teu Espírito venha incomodá-las a se humilhar e pedir perdão. E reconhecer o seu erro. Senhor, a tua presença, Senhor, ela nos confronta a vivermos, Senhor, pela tua palavra. Por mais que isso seja confrontador, doloroso, mas necessário, Pai, é nos humilhar e pedir perdão todos os dias. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida e o nosso coração. Traga curas físicas agora sobre esse coração que se abre para o perdão. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Continua falando em cada coração para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.